plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Os homens e seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém. Só até aí. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela inspiração que Tu deste ao Teu Filho, Senhor, Bispo Tito, ó Pai. Obrigado por aquilo, Senhor, que Tu vais realizar nesta noite, Pai. Que seja para nós, Senhor, um alimento saudável, Pai, puro. Que seja o alimento que nós precisamos, Senhor. Que cada um aqui possa ter revigorado a sua força e a sua fé, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Sabe, essa palavra eu já preparei há algum tempo, né, durante a semana. E quando eu li hoje, né, eu pensei, puxa, eu estou precisando ouvir essa palavra. E eu creio que nós sempre precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós através da palavra escrita, através da Bíblia, né? E eu queria dizer para você que quando nós temos problemas, nós normalmente reagimos de duas formas diante dos problemas, das situações difíceis. Uma é a gente congela, né? Muita gente, né, numa situação dramática, ela congela, não consegue reagir, né? A segunda maneira, na verdade as duas elas se entrelaçam, mas a segunda maneira é você reagir sem raciocinar. É como se você perdesse a faculdade de raciocinar, porque algo está acontecendo, algo diferente, algo forte, algo que traumatiza você, então você reage, ou você não reage, ou você reage de uma forma sem pensar. Quando nós congelamos, em geral, o nosso foco, né, e as pessoas que já passaram, né, por isso, eu sei, porque eu já acudi a algumas pessoas assim, né, elas, em geral, quando a pessoa está deprimida, ela não consegue fazer ou falar outra coisa a não ser aquele problema. Então, a pessoa que congela ou que fica deprimida, ela fica em cima de um foco. Fica apenas naquela situação e fica vivendo aquilo. As outras atividades são desprezadas. As outras coisas que acontecem em volta dela são desprezadas. E muitas vezes a gente não entendendo, né, isso, a gente também não entende como é que pode, né, uma mãe, por exemplo, não pensar nos seus filhos, mas ela não consegue. Ela focou em algo. E ela está vivendo aquilo e não consegue focar em outras coisas. E a gente cobra muito, né? Porque as pessoas reagem muitas vezes assim, emocionalmente. Elas não estão preparadas, são atingidas por algo. E para sair dessa situação, só com Deus. Porque elas não conseguem, pela própria força, reagir. Algumas vezes, né? Tomando remédio, a pessoa consegue sair. Mas eu já vi pessoas que ficaram muito tempo em depressão e não conseguiram nem com remédio sair, né, daquela situação. Pois bem, as outras situações elas parecem, né, que não importam, a produção da pessoa baixa, às vezes cai até a zero.
porque o foco é só um e ela não consegue mudar. Ou quando elas conseguem fazer algo, né, por não conseguir raciocinar direito, elas fazem aquilo mal. Muitas vezes elas não conseguem fazer pensando. Elas simplesmente vão fazendo, porque é o tipo de reação, é a segunda reação, né? E aí, debaixo dessa pressão, a nossa maneira de reagir, ela muda. Debaixo de pressão, nós mudamos a maneira de reagir, o que não deveria ser. Nós deveríamos nos manter da mesma forma, mas somos humanos, né? Temos a alma, que é os nossos sentimentos, né? O que resume, né? Os nossos sentimentos, e a nossa alma, né? Aquilo como nós reagimos, como nós sentimos as coisas, ela é atacada e a gente reage mudando a nossa forma normal de fazer. Então, algumas pessoas, né, que são calmas viram pessoas raivosas, né? As que são, né, enérgicas ficam prostradas e parecem um cordeirinho. Você, quando vê uma pessoa assim, você fica até se sente mal, né? Porque aquela pessoa era ativa, não sei o que, daqui a pouco você vê aquela pessoa, parece um boi que você vai carregar para qualquer lugar. E ela vai, porque nós reagimos assim, né? E aí a pessoa passa a viver, né? E tudo passa a se tornar difícil, porque ela não está equilibrada. As coisas passam a ser difíceis, qualquer coisa passa a ser difícil. Ler a Bíblia. Às vezes eu vou, olha, lê a Bíblia. Lê, porque é alimento. E a pessoa não consegue, porque ela não consegue se concentrar em nada. E a gente ora, e é uma dificuldade, às vezes, para que ela saia daquela situação, né? Ela vive aquele problema, né? E se sente, muitas vezes, arrasada, não consegue fazer nada, né? A cabeça fica vazia, as mãos não conseguem fazer nada. Pois bem, nós temos, né, uma tábua de salvação. Uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é discernimento. Nós precisamos perceber o que está acontecendo. A maneira de uma pessoa ser derrotada, ela não perceber o que está acontecendo. A maneira de um casamento se acabar é a pessoa não perceber o que está acontecendo. A pessoa, né, às vezes, ela não percebe que ela está, né, agredindo à sua volta as pessoas. Às vezes ela não percebe o que ela está fazendo aos outros, e isso por falta de discernir o que está acontecendo com ela. E isso pode ser algo físico, isso pode ser algo emocional, isso pode ser algo espiritual. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós precisamos estar sempre, ao invés de nós estarmos alienados, né, vivendo a nossa própria vida, olhando para o nosso próprio umbigo, ao invés disso, nós temos que estar sempre atentos. O que está acontecendo agora? Como eu estou no meu relacionamento com Deus? Como eu estou no meu relacionamento com o meu próximo? E isso vai tirar você ou impedir que você caia num buraco sem fundo, num buraco em que você não consegue reagir, ou, como eu falei, reage mal. Então, nós temos que entender isso. Por quê? Porque se nós percebemos o que está acontecendo no caminho, e não quando quando a vaca foi para o brejo, né, quando já não tem mais solução, ou quando você já está prostrado, quando já houve a derrota, se você percebe no caminho, você tem uma tábua de salvação. O nome dessa tábua é Jesus Cristo. Para qualquer problema, eu vou dizer para você, vou repetir, qualquer problema, seja de relacionamento, seja um problema financeiro, para qualquer problema, a nossa tábua de salvação é Jesus Cristo. Então,
Quando nós estamos já, inseridos no problema, às vezes nós não conseguimos reagir. Mas se você hoje ainda não está na pior situação, mas se, por exemplo, a minha esposa começa a me falar, olha, você não está mais carinhoso, ela vai dando dicas. Uma hora ela se fecha, né? Então, nós precisamos estar atentos. As pessoas dão dicas, as coisas em volta, elas dão alertas para nós. E nós precisamos estar atentos para consertar. A palavra da semana passada foi essa, né? Deus pode consertar tudo. Hoje eu digo para você, nós precisamos perceber o que está acontecendo antes de estar numa situação em que nós estejamos prostrados e sem reação. Quantas pessoas se decepcionam, né? E não percebem. Por que elas se decepcionam? Muitas vezes porque ela joga em cima de outra pessoa, de uma situação, a essência da sua vida. E aí ela jogou, né? Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser no casamento, pode ser no seu filho, né? Pode ser em qualquer um. Aí você joga aquilo, né? Todo o seu esforço, toda a sua alegria, e aí o seu filho diz, olha, eu não quero fazer isso não, o que você quer que eu faça, eu quero fazer outra coisa, né? E por aí vai. E o seu trabalho muda, e por aí vai, né? Um namorado que diz assim, ó, tchau, tô indo embora, né? Casamento não pode ter isso, mas namoro pode. Então, o que acontece? As pessoas jogam, né, nessa situação, mas antes, primeiro que isso está errado, né? Mas antes você não percebe o que está acontecendo, não percebe que você está jogando toda a sua expectativa de vida em cima de um projeto, um relacionamento, um trabalho, e você não percebe isso. Quando dá errado, você vai para o buraco emocionalmente, porque você não percebeu a tempo. Se você percebe a tempo, primeiro você muda o seu foco. Você tem que focar em Jesus. Primeira coisa foco da nossa vida é Jesus. Ele, né, de uma maneira bem enfática, ele diz assim, se você amar mais a sua esposa do que a mim, você não tem parte comigo. É duro, mas é a realidade. Nós somos criação de Deus. Ele é que tem que ser focado. Então, para começar, o foco estaria errado. E a segunda coisa se você percebe, né, que algo está indo errado, você tem Jesus para mudar isso. Para salvar, para ser a sua tábua de salvação em qualquer situação, em qualquer tempo. Em qualquer tempo, em qualquer situação. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Ele morreu por você. E Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós estejamos alegres e contentes, mesmo quando a situação está ruim. Então, o nosso foco tem que ser Jesus. E aí, voltando para aquele povo estava sendo, nós lemos aqui, assediado, né, pelos midianitas. Eles estavam sendo oprimidos. Eles estavam, sabe o que tipo assim, você tenta fazer alguma coisa, alguém vai lá e destrói. Aqui diz, né, que eles estavam se escondendo em cavernas. E aí eles tentavam fazer plantações. Eu imagino, na minha imaginação, que eles estavam escondidos e faziam a plantação ali, logo fora da caverna, eles faziam a plantação. E quando eles faziam isso, os midianitas viam, iam lá e destruíam tudo, né? Eles passavam e destruíam tudo, não deixavam nada vivo. Eu queria ler de novo, né? Juízes 6:5, deixa aberto, né? Diz assim, eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. E invadiam a terra para devastá-la.
Nós temos um inimigo que todo o tempo está tentando fazer isso conosco. Ele veio para matar, roubar e destruir. A todo momento, ele tenta fazer isso com você e comigo. Ele tenta nos deixar para baixo. Os problemas, eles vão vir, né? Para tentar nos arrasar. E às vezes eles parecem maiores do que nós. Quantas vezes eu já vi Deus reverter as situações? São inúmeras, não só na minha vida, como na vida dos outros. Aqueles que oram comigo, eu já vi várias vezes, mudar a situação. Então, Deus, Ele faz isso. Nós temos Jesus, o nome de Jesus, para fazer isso. Mas quando nós estamos com um problema grande, para nós grande, para Deus é pequeno, quando nós estamos diante de um problema muito grande, o que acontece é que a gente perde a noção de tempo, de espaço. Fica, né? Ou fica inerte, ou trabalha de uma forma errada, né? Sem pensar. E nós precisamos, ainda com um problema em cima da gente, como eu falei o caso, né? Das mães que, quando estão em depressão, elas não conseguem cuidar dos filhos, né? Sabe, a mãe precisa continuar cuidando do filho. As pessoas, diante dos grandes problemas, continuam precisando tomar decisões, assumir riscos, né? Nós precisamos continuar vivendo, mesmo com os problemas. E o que o nosso inimigo quer é que a gente fique parado, que a gente não reaja. E nós precisamos continuar vivendo e tendo as atitudes corretas. Sabe? Mesmo sem recursos aparentes, né? Nós temos que muitas vezes tomar decisões. Mesmo sem vislumbrar uma saída, para onde eu vou, nós precisamos continuar indo em frente. Nós precisamos continuar indo em frente, crendo em Deus. Nós temos um privilégio. Nós temos a Deus, né? Nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não declarou isso, você precisa, né, declarar. A palavra de Deus diz que se você confessar a Jesus, Ele vai confessar você diante dos anjos de Deus. Isso se reporta, né, ao final, no julgamento, né? Mas você precisa hoje confessar Jesus para que Ele te confesse. Então, nós temos um Deus, nós temos Jesus Cristo, nós temos um nome que Ele deixou para nos ajudar. Então, quando nós reagimos, né, desta forma, crendo em Deus, isso é para nós, né, isso nos qualifica diante de Deus. Ele olha para nós. Como é que Ele está reagindo? Como é que diante disso Ele está... O que Ele está fazendo diante dessa situação? Se apresentou esse problema, esse aqui e aquele lá. E o que nós estamos fazendo? Você acha que o nosso Deus não está observando tudo? Até um fio do cabelo Ele observa que cai. Então nós precisamos reagir da forma como Ele quer. E essa forma é crer nele, ter fé e continuar seguindo. Amém? Amém. Se você tem um problema, siga com Deus. Não para. Parar é a pior coisa que tem. Você precisa seguir. E parar e seguir não atabalhoado, né? Fazendo coisas sem pensar, mas seguindo, orando, vendo o que Deus quer. Deus vai abrir portas, fechar portas, e você vai continuar a seguir. Você vai continuar seguindo, vai conseguir fazer isso. Amém? Amém. Como é que Gideão reagiu? Nós lemos aqui. Como é que ele reagiu diante daquilo que estava acontecendo? Pressão de povos, né? Aqui ele fala a princípio midianitas, depois ele fala dos outros povos todos que estavam fazendo isso com eles, né? Estavam vindo e arrasando a terra. Como é que ele reagiu? O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Ele continuou trabalhando, malhando trigo, né? Ele não congelou, ele não parou, ele continuou porque ele tinha que reagir. Ele tinha que agir por causa da sua família. Por causa, né? E agora vamos falar espiritualmente. Você precisa reagir para que seus filhos tenham o exemplo.
Você precisa fazer as coisas certas para que as pessoas, seus parentes que estão à sua volta, para que o seu cônjuge, né, possa, né, ter força. Você não pode, né, ficar diante de um problema parado. Nós precisamos continuar seguindo. Foi o que ele fez. Porque no caso dele era algo físico, a família dele precisava se alimentar. Então ele continuou malhando trigo. A situação, não era boa, mas ele continuou malhando trigo. Ele não fez como os outros, né? Muitos ali pararam, ficaram dentro da caverna e não fizeram mais nada. Mas ele não fez isso. Ele não se escondeu. Ele ficou na terra e continuou, né? Isso deve ser para nós exemplo. Nós temos que manter o nosso ritmo, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja na nossa igreja, seja em qualquer atividade que você tenha. Você precisa manter o ritmo. E nós estamos sempre debaixo de ataque. Nós estamos sempre sob ataque do inimigo, sempre. Isso não é novidade, né? Existe alguns conhecem aqui, outros não, né? Quem já leu alguma coisa sobre casamento, nós precisamos saber, existem crises no casamento que são normais, fruto do desgaste. Ela só vai, na verdade, eclodir numa grande crise se você não perceber antes o que está acontecendo e buscar a solução. Se você perceber, você vai buscar a solução. Se você não perceber, aquilo vai te levar, né, talvez até para uma separação, que não é do agrado de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos sempre estar atentos. Então, as pessoas que estão à nossa volta dependem de nós reagirmos bem, de nós reagirmos com Deus. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos agir por causa das nossas emoções abaladas, né? Muitas vezes nós não encontramos força, ímpeto, recursos. E por causa das emoções, elas abalam até o nosso físico, muitas vezes, né? E as pessoas, e o nosso emocional, sem dúvida. E aí, as pessoas desistem e entregam aquilo que já conquistaram. Elas desistem, elas conseguiram, na sua vida, fazer qualquer coisa. Isso eu estou falando que seja algo que Deus queria para nós, tá? Estou considerando que Deus te traçou um caminho para você, você conquistou coisas e ao enfrentar esses problemas, emocionalmente nós ficamos abalados e começamos a entregar, entre aspas, vendo o texto, né, fazendo uma correlação, começamos a entregar as nossas plantações, começamos a entregar os nossos filhos, começamos a entregar, né, o nosso cônjuge, porque a gente desiste. Não é isso que Deus quer. Com certeza não é isso que Deus quer. Você pode, né, ser abalado por um momento. Isso é normal, você ser abalado por um momento. Mas você precisa reagir. Não desista daquilo que você já plantou. Você chegou a um ponto. Não desista. Você tem que seguir em frente. Precisa de Deus para te ajudar. Muitas vezes, né, o nosso inimigo vem e tumultua a nossa vida. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do nome de Jesus, nós precisamos do sangue de Jesus, nós precisamos. Para isso você tem que ter fé de que Deus resolve todas as situações. Se você não tem fé nisso, você já começa errado, tomando decisões erradas, né? Mas se você crer, se a sua fé, né, está tinindo, né? Se na sua fé está brilhando, se você está sempre ali, né, lendo a palavra, se você está agindo, se você está obedecendo, você não vai ter uma fé fraca. Você, pelo contrário, você vai ser forte, né? Você estará preparado e vai reagir da forma certa. Sabe, como eu falei, há momentos que nós temos momentos de fraqueza na nossa vida, não tem jeito. Nós temos momentos de fraqueza, né? Às vezes nós pensamos,
se nós não fizemos alguma coisa errada. Será que eu não fiz alguma coisa errada? Se você entregou todos os seus caminhos ao Senhor, e se quando você entregou a sua vida a Jesus e reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, se você fez isso, né, a partir daí, Ele está no controle. Se você permitir, né, se você estiver sempre orando. E então, você não pode pensar desse jeito. Será que eu fiz algo errado e é por isso que está acontecendo isso hoje? Será, né, que valeu a pena todo o meu esforço, o meu sacrifício para chegar até aqui? Nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Nós precisamos, né, reagir. Existe um homem, né, Asaf, e eu queria que você abrisse o Salmo 73. Deixa marcado ainda os Juízes, que a gente vai voltar, mas abra Salmo 73, nós vamos ler uns capítulos aqui. Asaf, né? Ele era um homem, né? Que ele era um levita, ele fazia músicas, ele era um cara, estava sempre diante de Deus, mas ele teve um momento de crise. Ele teve um momento de crise. E esse momento de crise está relatado no Salmo 73, nós vamos ler os primeiros 14 versículos, eu vou ler aqui com você, tá? Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam. Olha, quase tropeçaram, desculpa. Ele começa a relatar o drama dele. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Isso aqui é uma visão deturpada, entenda, né? Não é nada disso a realidade. Versículo 6. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Ele está falando do povo de Deus, né? Então eles iriam atrás dos ímpios. Versículo 11. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e as mãos na inocência. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele estava em crise, mas quando ele sai da crise, ele escreve isso já saindo da crise, mas ele reportou o que ele estava sentindo naquele momento. Versículo 21 a 28 diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. Versículo 25. Vamos até o 28. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém. Uma pessoa que estava em crise, que viu coisas que não existiam. Ele viu que os homens
que não eram, né, do povo de Deus, estavam sempre bem, e não é a realidade, né? Como diz a Bíblia, a chuva vem sobre todos e o sol também. Então, as coisas acontecem para todos, mas a visão deturpada dele é de que aqueles homens estavam em melhor situação do que ele. Mas aí ele cai em si, né? Ele cai em si. Então, quando o coração estava amargurado, né, ele não percebia, mas ele finalmente percebeu que Deus é a tábua de salvação para nós. Amém. Em qualquer situação. Por quê? E ele diz aqui, né, que quando ele está perto de Deus, ele é alimentado, ele é socorrido. Porque é na busca de Deus que nós nos fortalecemos. Essa é a realidade. Então, quando nós estivermos mal, ou quando nós temos que ter essa percepção, eu estou começando a fraquejar, eu não estou querendo fazer uma coisa que eu sei que é certa, eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não estou querendo ir à igreja. Quando você perceber que está acontecendo isso, busca Deus. Não deixa ir até o fundo do poço. É isso que você tem que fazer. Antes de chegar na situação de ficar, né, estagnado, paralisado, congelado, antes que isso aconteça, busca Deus. Porque Ele vai te fortalecer. Porque a busca, só na presença de Deus, né, na sua busca, Ele vai te levantar e vai te fortalecer. Sabe? E na igreja, e eu fui hoje, né? Eu estava de uma forma antes e fiquei de uma forma depois do louvor. Eu estava meio desanimado. Confissão pública, gravada inclusive. Eu estava desanimado. Mas no louvor, eu me soltei, eu estive na presença de Deus e fui renovado. As minhas forças foram renovadas. Assim como você pode ter as suas. Sabe, quando nós lemos, né, que Gideão malhava o trigo, e aí nesse Salmo 73 diz a mesma coisa, nós não podemos desistir. Desistir não. Por nossa causa, porque aqui diz, né, que Deus ele não vai olhar para aqueles que não se esforçaram, para aqueles que desistiram. Nós precisamos insistir, continuar lutando. Gideão, ele continuou naquela situação, malhando o trigo. Continuou indo em frente. Ele foi levantado por Deus, como nós podemos também. Ele foi levantado por Deus para fazer a diferença para aquele povo. E nós, dentro da nossa casa, o núcleo menor nosso é a nossa casa. Dentro da nossa casa, nós somos levantados para fazer diferença. E aí depois da nossa casa, a nossa família. Depois da nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança. Então, nós somos levantados por Deus para fazer diferença. Sabe? E Deus, Ele está nos preparando para isso. Ele quer que a gente siga em frente. Quer que a gente vá muito mais longe. A vida é difícil. Algumas vezes o caminho fica complicado, as lutas são grandes, mas Ele nos levanta se nós confiarmos nele. Se nós dependermos da graça de Deus, a gente vai levantar. Todas as vezes, se quiser anotar aí, eu assino embaixo. Todas as vezes que você recorrer a Deus, com um coração sincero, se você puser no seu coração obedecer a Ele, um coração sincero, você lê lá depois o que está escrito em Deuteronômio 28, né? Tem as bênçãos e as maldições, né? Então, lá está escrito, se você recorre a Deus, tem um coração sincero, Ele vai te ajudar em todas as situações. Então você pode ter certeza disso. Nós somos agraciados, né? A graça vem de graça, você entende? A palavra graça vem sem eu merecer. Mas, né, nós precisamos buscar a Deus, fazer aquilo que lhe agrada, sem dúvida alguma, e Ele vai nos ajudar. Talvez você já tenha perdido muito. Tem alguns aqui, né, bem novos. Tem outros da minha idade, o mais velho sou eu, né, 52 anos. Sabe? Tem pessoas mais novas e mais velhas, mas isso não define
o quanto essas pessoas perderam ou não na vida. Às vezes uma pessoa mais nova perdeu um grande amor, que ela não conseguiu reagir. Talvez da minha idade tenha perdido um filho, e isso é difícil de reagir, mas nós podemos com Deus. Talvez você tenha perdido um relacionamento, talvez você tenha perdido bens, uma situação que você tinha hoje não tem mais, mas continue malhando o trigo. Não pare, não desista, porque é agindo que Deus nos ajuda. É quando nós confiamos nele, continuamos agindo, é que ele vem e nos ajuda. Não adianta você parar diante de um grande problema, você tem que continuar. E Deus vai te ajudar. Talvez ele conserte o seu caminho, talvez você esteja diante de um grande problema porque você escolheu errado, mas ele conserta. Até, a Bíblia diz que até os ímpios fazem, para nós as coisas, eles nos abençoam. Então, o que dirá um caminho errado, que você tomou na sua vida? E aí, aquilo teve consequências, Deus pode transformar tudo. Amém? Amém. Você está aí? Amém. Sabe, nós não dependemos de pessoas. Nós dependemos de quem tem todo o controle sobre a nossa vida. Se você está congelado, atordoado, que a graça de Deus te ponha de pé. Amém? Se você está estagnado, que a graça de Deus te ponha de pé. Como fez comigo essa noite. Amém? Amém. Que a graça de Deus te ponha de pé, que o Espírito Santo te levante para você seguir adiante no seu trabalho, naquilo que você paralisou, porque Deus é poderoso para te livrar de qualquer situação. Eu creio nisso. Amém? Amém. E aí eu tenho uma frase que eu fiz questão de anotar exatamente como ele tinha falado. Eu botei assim: assinado o bispo Tito Oscar, Aí eu botei assim: mensageiro de Deus. Eu vou ler a frase ipsis literis que ele falou lá. Mesmo que os midianitas estejam à porta, o anjo também está chegando para te animar. Amém. Amém? Então entenda, o inimigo pode estar à porta, mas o anjo vem te ajudar, vem te animar. Então que você entenda isso e viva isso. Amém? Amém. Eu vou pedir para você ler o versículo 12. E eu quero que você entenda esse versículo agora para você. O que o anjo falou. O anjo lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vou repetir. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como só um disse amém, eu vou repetir de novo. O Senhor está com você, que não entendeu, poderoso guerreiro. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém. E agora eu vou fazer você... Eu vou até deixar a gravação, vou fazer você ficar com os ouvidos assim meio doloridos. Eu quero cantar uma música. Projeta para mim, por favor, filho. E vai ser capela. E a maioria não conhece. Mas eu quero que você preste atenção nessa letra, que você cante comigo, Eu quero que você cante e viva, o que está dizendo essa letra, tá? É uma valsa, é uma valsinha, um ritmo valsa, Então você vai aprender. Vou cantar uma vez. Se você já conhece, canta comigo, por favor, Mas eu não tentei nem botar para os músicos, porque eu sei que eles não sabem. Que eu me lembre, eu nunca tentei cantar aqui. Mas essa música expressa isso. Quando eu estava preparando a pregação, eu falei: eu preciso cantar essa música para as pessoas, para que elas entendam, o que faz a diferença para nós quando nós congelamos, Eu vou começar, tá? A minha letra, agora tem a letra ali para ler, graças a Deus. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Você vai ouvir mesmo de pé. Se você já conhece, alguns conhecem aqui, não fique acanhado, me ajude, por favor, tá? Então, ela começa assim:
Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E você tem que ser mais rápido, cara. Por favor, não demore para passar, porque eu não sei a letra. E quando as lutas vêm tirar a minha paz, então respondo assim: olhar somente a ti, olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e cheio de ilusão, mas isto não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, proponho então a mim olhar só para Jesus, olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. E quando as trevas vêm tirar de mim a paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Acabou. Amém. É isso? Acabou? Amém. Só que agora você vai cantar sentindo. Você já aprendeu. Se você não está enxergando, vem mais para perto. Tá? Todo mundo aprendeu. Vamos cantar? Do início? Tem tudo a ver com todas as barreiras que nós encontramos na nossa vida. Muitas vezes a gente não encontra, né, nas músicas mais novas, são maravilhosas. Algumas são fantásticas, mas às vezes falta uma desse tipo, né? Para a gente pegar essa ideia, tá bom? E essa é uma música que expressa muito isso, olhar a Jesus. Amém? Então vamos lá. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm tirar a minha paz, então respondo assim: olhar somente a ti, olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor.
e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e cheio de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. E eu olho para o céu, avisto uma luz, proponho então a mim olhar só para Jesus, olhar somente a Ti, Senhor. Fala isso como uma oração. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. E quando as trevas vêm tirar de minha paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Feche seus olhos agora. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. De novo, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a nossa tábua de salvação. Amém. Levante seus braços comigo. Senhor, Tu és o nosso Deus e Pai. Repita comigo. Senhor, Tu és o nosso Deus e Pai. Ainda que eu esteja abalado, me ajude a ser um guerreiro Teu. Amém. Aleluia. Deus é bom. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia.